São pra que zique, a diferença que vem de Deus. Deputado, o projeto e o objetivo do Política é Viola é mostrar ao povo paranaense, ao telespectador da TV Assembleia, um pouquinho do lado pessoal das pessoas, para fazer com que as pessoas parem de olhar um pouquinho apenas o político, apenas a pessoa política, né? E para iniciar, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho do seu passado, da sua história, como que você viveu, da onde que você veio, o que você fazia, para o pessoal poder já no início já conhecer um pouquinho do lado pessoal, do pai de família, do pastor. É meio complicado falar de mim mesmo, né? Até porque não é habitual, né? Mas eu venho de uma família muito humilde, sou natural da capital de São Paulo, sou paulistano, um filho de polonês com uma pernambucana, daí o sobrenome Prakizik. Aprendi o primeiro ofício com meu pai era pintor, então eu por ofício aprendi a pintura predial, sou formado em tecnologia, em processamento de dados e análise de sistema, com ênfase em engenharia de software, sou radialista por profissão, sou pastor por vocação, então é um emaranhado de coisas. Tive o chamado para ser pastor devido a um problema familiar. Meu pai era alcoólatra, né, e como toda pessoa que tem um problema de alcoolismo na família, meu pai ele se descontrolava, agredia todo mundo, tentou inúmeras vezes tratamento em clínicas, remédios, mas sem solução. A situação era tão crítica, para que vocês tenham uma ideia, eu vim descobrir que meu pai tinha olhos azuis, e bem azuis, quando eu tinha 12 para 13 anos, porque eu não encarava meu pai. Eu não olhava meu pai nos olhos devido ao ódio, devido à raiva, uma pessoa que inclusive planejei inúmeras vezes matar meu pai. Buscamos solução para o alcoolismo dele, que desencadeou uma série de outros problemas, saúde, depressão, desejo de suicídio. Eu mesmo vivia perseguido pelo desejo de suicídio, e conseguimos através da fé, através do Senhor Jesus, a libertação dele, a reconstrução da nossa família, a reconstrução do nosso lar. Foi quando eu digo ter tido o chamamento para ser pastor, a vocação para ser pastor. Me engajei, apesar do rosto de 20 anos, eu tenho mais de 30 anos de pastor, sou pastor há mais de 30 anos, sou casado com a Rosária, como você bem disse, sou pai de gêmeos, o Moisés e a Priscila. Tive o chamamento para a política porque o meu segmento entendeu, por ser uma pessoa com facilidade de fazer amizade, ser muito extrovertido, entenderam naquele momento que seria uma opção para que o meu nome fosse colocado à disposição para disputar a eleição. Isso em 98, me elegi em 99, já faz, portanto, 5 mandatos que eu estou deputado aqui do Paraná, com muito orgulho, com muita honra. E você fez um comentário, William, que é muito válido, que as pessoas que estão no mundo lá fora, completamente distantes da política, têm uma ideia equivocada da figura do político. Primeiro, acham que o político é um ser inacessível, é um ser intocável, é uma pessoa má, às vezes até com desvio de conduta. Quando eu aqui cheguei, eu tive a minha maior surpresa, encontrei pessoas maravilhosas, homens e mulheres abnegados, dedicados ao próximo, pessoas que se dedicam a ajudar o semelhante. Infelizmente, a grande mídia nem sempre dá essa ênfase. Então eu aplaudo a iniciativa tanto do presidente Adhemar Traiano como de vocês, estarem encabeçando esse projeto, esse programa, que eu não chamo nem de programa, chamo de um projeto, para desmistificar essa ideia. Os seres humanos que aqui estão são tão humanos quanto as pessoas que não fazem parte da política. É a nossa observação inicial. Qual o bairro que você morou lá em São Paulo? Eu morei na capital, morei na zona leste, ali entre Vila Formosa, Vila Matilde, num bairro chamado Jardim Eliane. Conheço. Mudei para Vila Nova Cachoeirinha, mudei depois para o Mato Grosso, fui para o Mato Grosso do Sul também, fui para Minas Gerais, vim para o Paraná, voltei para o Mato Grosso do Sul, então tenho... E até quantos anos você trabalhou na pintura com seu pai? Dos 8 anos até os 15 anos de idade. Que bacana. Aí fui ser contínuo office boy de uma empresa
que inclusive é paranaense, com sede em São Paulo, a Coimbra, que é de óleos comestíveis, que tem a sua fábrica aqui em Ponta Grossa, né? Foi quando depois eu abandonei tudo para me dedicar apenas ao Evangelho. Que maravilha. E isso você deu que ano que você começou a seguir passou a evangelizar? Aí eu tenho que retroceder no tempo. Eu acredito que em 1980, 81 foi quando eu me decidi mesmo. Que bacana. São quantos filhos? Eu tenho um casal. Não, dos seus irmãos. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou o caçula. E os 3 filhos sofreram com o problema do pai? Muito mesmo. Né? Das cenas que marcaram, isso é uma coisa até meio difícil de falar, e eu tenho que me controlar. Vi muitas brigas dentro de casa. Por isso que eu entendo muito bem o que é o alcoolismo quando é um problema dentro do lar. Das muitas vezes que meu pai e minha mãe se digladiaram, teve uma ocasião que meu pai chegou em casa irritado, era comum, e ele desferiu um soco no olho da minha mãe. Na mesma hora, minha mãe caiu no chão e, como boa pernambucana que é, ela passou a mão num copo e estilhaçou o copo na fronte do meu pai. Então ele teve um corte daqui a aqui, no rosto, e minha mãe machucada no olho. Isso eram constantes, né? De chegar altas horas da madrugada, às vezes a gente até nem tinha esperança de ter notícias boas por causa do alcoolismo. E que idade que você tinha quando ocorriam essas violências? Assim? Eu desde pequeno, eu tenho cenas que marcaram, por incrível que pareça, dos 6 anos em diante. Mais velho brigas, agressões, ou às vezes aquela aflição, minha mãe não saber se meu pai chegaria, voltaria ou não. Final de mês, época de pagamento, não foi uma, não foram 2, mas muitas vezes meu pai chegava sem um salário, porque não sabia se tinha gasto tudo na bebida, se tinha gasto na sinuca, se tinha sido assaltado, não sabia, porque alcoolizado, na falta da bebida, chegou em momentos de crise alcoólica, meu pai chegou a beber pinho-sol. Essa era a situação, né? Que a pessoa fica conturbada, né? Minha mãe pensava constantemente em suicídio, minha mãe por 2 vezes tentou me matar, uma vez com uma faca na minha garganta, porque sua mãe? Minha mãe, irritada por causa do meu pai. Então ela acabava descontando isso nos filhos, nas minhas irmãs e em mim também, né? Que loucura. Você é o mais velho? Não. Minha irmã mais velha. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Você viu como é que é, né? Tá parecida a história dele quando ele falou que o pai chegava sem o dinheiro no final do mês. Lembra a música do Minuano, que ele chegava em casa, a mulher, cadê o dinheiro? Gastei! Você tá vendo aí, gente? Eu sempre costumo falar para as pessoas que é um prazer, é uma emoção fazer o Política e Viola, porque a gente acaba conhecendo na intimidade cada deputado, e eu sempre falo, cada um com a sua cruz, cada um com a sua história, e é bom, né? As pessoas saibam diferenciar. Se tu está vivendo isso na sua família, com o pai, com o irmão, com o alcoolismo, com as drogas, que é um mal hoje na nossa sociedade, vale a pena você pensar positivo, pensar firme, porque aqui está um exemplo de alguém que poderia ter seguido um mundo totalmente diferente e hoje é um evangelizador, um criador de leis aqui no nosso estado e um amigo da cultura também. Mas vamos levantar essa... isso aí, mas antes de chamar essa moçada aí, eu tinha uma pergunta. Tem uma pergunta para o pastor, né, que foi um depoimento de vida, né, praticamente, que ele deu aqui. Eu queria saber se o seu pai conseguiu se libertar do alcoolismo, se hoje ele é uma pessoa diferente. Porque quem vive com um familiar que é aprisionado ao alcoolismo, ou até qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, percebe que há 2 extremos. A pessoa, quando sóbria, quando lúcida, quando careta, como costumo dizer, geralmente tende a ser uma boa pessoa. Meu pai era um homem muito trabalhador, muito honesto, de bons princípios, um grande cavalheiro. Há pessoas que dizem que eu sou cavalheiro, eu tenho isso porque meu pai me ensinou a assim ser. Então, é uma pessoa que ensinou nunca pegar nada dos outros, de bons princípios. Mas quando alcoólatra, se transformava em um monstro. Tanto que minha irmã mais velha o chamava de monstro. Graças a Deus, meu pai se encontrou, se libertou da bebida, a nossa família conseguiu se libertar, se transformar. Então, ele teve um bom tempo conosco, como uma boa pessoa, uma família feliz. Ele é vivo? Não, meu pai faleceu, ele faleceu em 2005, portanto faz 10 anos que perto do meu pai. Minha mãe ainda é viva, tem 85 anos, uma pessoa cheia de saúde, de força. Maravilha, então. Vamos conversar com essa moçada aqui. Pra Deus não conta, não. Tem que existir a fé e o compromisso.
A diferença vem de Deus, é isso